Tensões étnicas continuam a dividir o já devastado império. O bárbaro nascido general Ricimero abre seu caminho ao trono. Com fome de poder, ele mata qualquer um que fica em seu caminho, incluindo seus amigos mais próximos. Agora, o controle romano das grandes províncias ocidentais do império é varrido por uma tempestade de líderes militares e reis bárbaros. Fora do caos, um líder romano eleva-se, determinado a restaurar para Roma seus dias de glória. Mas em seu caminho existe um violento príncipe guerreiro bárbaro. Para o império, o confronto de suas espadas está chegando ao fim. Roma, ascensão e queda de um império, o último imperador. Por volta do século V d.C., depois de centenas de anos de constante guerra, o Império Romano Ocidental é uma mera sombra do que era antes. O Império estava em plena crise. Havia pressão crescente dos bárbaros que queriam herdar o Império. E, acima de tudo, havia uma tremenda pressão financeira. O Império não estava gerando rendas que permitissem manter suas forças militares fortes e sua infraestrutura em ordem. Sem um exército bem armado, Roma está impotente contra a maior força bárbara que o Império já havia visto, os hunos, chefiados por seu feroz líder Átila. O cronista do século V, Calínico, descreveu suas crueldades. Os bárbaros hunos tornaram-se tão grandes que mais de 100 cidades foram capturadas. E havia tantos assassinatos e sangrias que os mortos não podiam ser contados. Os hunos, uma tribo nômade do leste, devastaram o pouco que havia restado do Império. O fato é que não existe mais o Estado no Ocidente. O Oeste se dissolveu. O Oeste se despedaçou. Há tantas entidades diferentes, tantos e diferentes exércitos, tantas e diferentes forças que estão competindo para controlar o que não tem controle. No entanto, a capital do leste, Constantinopla, é capaz de sobreviver às invasões dos hunos. O Império do Oeste, mais fraco, sente a maior parte de suas expansões e é forçada a transferir a região romana de Panônia para Átila, o huno. Panônia, 446 d.C. Nos territórios antigos do Império, os romanos devem agora responder aos seus governantes bárbaros, os hunos. Romanos e bárbaros podiam identificar um ao outro pela forma como falavam, pela forma como vestiam, como cheiravam, pela forma como usavam seus cabelos. Embora naquela época romanos e bárbaros estivessem habituados um ao outro, eu acho que é justo dizer que as tensões étnicas nunca se dissiparam. Não toque em mim, não toque, está entendendo? Não toque! Mas um romano move-se no meio da confusa sociedade com facilidade e encontra oportunidade no novo regime de Átila. Seu nome é Flávio Orestes. Orestes era um romano que havia crescido no território dominado pelos hunos, mas ele conseguiu uma alta posição na corte de Átila. O Império pode estar caindo ao redor dele, mas é sua herança romana que faz Orestes e outros panonianos valiosos para Átila. Eu acho que é justo dizer... Eles são romanos porque falam como romanos, caminham como romanos. E existe ainda a coisa cultural, social, tudo o que forma uma pessoa e ainda é romana. E isso continua por séculos. Capaz de ler e escrever, o culto Orestes destaca-se entre os muitos aliados bárbaros de Átila. Ele logo se torna secretário na corte do soberano. A glória! Orestes viu como Átila tinha uma visão política real, tentando fundir os hunos com os romanos através de casamentos e alianças políticas para produzir um novo império no norte. Tendo contato diário com Átila, o huno, Orestes experimenta em primeira mão como a justiça bárbara pode ser cruel. Sua sensibilidade romana é facilmente ofendida.
Eu acho que é justo dizer que existia o que nós chamamos de tensão étnica entre bárbaros e romanos. Eles enfrentaram um problema similar ao problema que enfrentamos hoje. Esses povos diferentes, de culturas diferentes, precisavam trabalhar juntos de maneiras importantes. Eles queriam se tornar como o outro, mas existia tensão entre eles. Embora Orestes tenha repulsa pelo sacrifício de sangue bárbaro de seus inimigos, no poder de Átila, Orestes encontra a ambição por mais alguma coisa. Quando Orestes serviu na corte de Átila, ele foi capaz de ver como esse líder estava organizando uma nação do nada. E eu acho que Orestes, acima de tudo, teria aprendido que existe uma possibilidade real de ver um novo tipo de mundo romano. Um liderado por um rei que conseguia fundir as forças bárbaras e romanas para restabelecer a glória de Roma da forma que teria sido na época de seus fundadores, os reis. A glória! Orestes pode ser governado pelos bárbaros, mas ele sempre será um romano e sempre irá pensar em si mesmo e em seu povo como superiores. Ele deseja restituir o império, um dia grande, às suas raízes romanas. Em 453 d.C., o reinado de Átila chega a um fim inesperado em sua noite de núpcias, logo causando o colapso dos poderosos hunos e seus aliados bárbaros. Sua noiva o encontra morto. Apavorada de ser acusada de matar Átila, sua noiva passa a noite toda perto do cadáver. O historiador do século VI, Jordanes, escreveu: Ele caiu, não por ferida ao inimigo, não pela traição. Feliz em sua joia e sem dor. Mas o falecimento dos hunos não pode salvar Roma. A ausência de poder resultante só permite que mais bárbaros desçam para o Império do Oeste em declínio. Nos anos seguintes, as cidades do Império Romano caem no abandono. A fome prevalece e os mendigos enchem as ruas. Orestes peregrina, não é mais um homem influente. Ele busca a sua sorte em uma terra que luta para sobreviver. A infraestrutura parece ter desmoronado em alguns casos bastante rápido, variando de uma região para outra. Os aquedutos, é verdade que talvez tenham caído numa espécie de abandono e a qualidade da olaria talvez em alguns lugares diminua. Está tudo ficando um pouco mais agitado, os planos de ruas começam a mudar, as características habituais desaparecem. É uma época de diminuição de esperança e crianças com fome. Os detalhes das viagens de Orestes são desconhecidos para nós, mas como um verdadeiro romano, ele se recusa a acreditar que o império não tem salvação, que a humanidade e a civilização em seu âmago não podem ser restabelecidas. O seu objetivo é um dia fazer o seu caminho para a cidade de Roma. O fato é que Roma caiu fisicamente muito antes do que caiu psicologicamente. A ideia de que Roma poderia cair era difícil para muitas pessoas aceitarem. E muitos não aceitaram. Eles acreditavam que enquanto existisse o imperador no trono, haveria uma Roma. Que enquanto existissem muros ao redor da cidade, existiria uma Roma. Que enquanto existisse alguém que acreditasse, uma Roma existiria. O império, de fato, existiria. Na metade do século V, depois de anos de constante pressão dos ataques bárbaros, Roma é obrigada a fazer um tratado com uma poderosa tribo chamada Burgúndios, garantindo a eles a valiosa terra romana, em troca de serviço militar. Originários da Escandinávia, como muitos bárbaros germânicos, aos burgúndios é permitido se instalarem ao sul da Gália. Esses territórios nos arredores da Itália são os primeiros a desaparecerem. Muito lentamente, pequenas partes e pedaços são dados. De uma forma, é como se você pensasse no seu corpo. Se você tem um resfriado, o seu corpo é programado para se certificar que o seu cérebro, o seu coração, o que seja, sobrevivam, não importa o quê. Então, os seus dedos da mão vão primeiro. Seus dedos dos pés, os seus pés, as suas mãos e assim por diante. É muito parecido com o Império Romano. Em troca dessas terras concedidas, os burgúndios devem suprir o império com soldados mercenários. Mas este tratado apenas piora a situação de Roma. Quando eles dão terras aos bárbaros, já que a terra é uma ótima fonte, talvez uma fonte inicial de renda, quanto mais terra eles dão, menos dinheiro eles têm entrando.
Quanto menos dinheiro eles têm entrando, mais terra eles têm que dar para manter o apoio bárbaro, para manter o exército forte. Assim, é realmente um círculo vicioso que conduz mais e mais a uma crise financeira. O líder dos burgúndios, Gundobad, é o filho de um poderoso chefe. Mas como o império está cada vez mais fraco e mais desesperado pelos muitos mercenários de sua tribo, ele também é uma força poderosa em Roma. Roma, 473 d.C. Na capital do império, Gundobad se torna mestre dos soldados, mas ele controla muito mais do que o exército. Gundobad também escolhe o imperador de Roma, Glicério. É uma escolha feita por Gundobad, porque Gundobad achava que ele era uma figura leal, mas está claro que Glicério deveria governar segundo as ordens de Gundobad e deveria confiar no apoio de Gundobad para fazer isso eficientemente. A grande sala do trono do imperador está cheia com mais bárbaros do que romanos. O exército romano do oeste a este ponto é esmagadoramente bárbaro, se não totalmente. Parecia que ainda existiam forças romanas nativas lá, mas quando soubemos o que esse exército era um exército de turcos, germânicos e muitos outros não romanos. A cargo dos mercenários bárbaros de Glicério está um guerreiro bárbaro chamado Odovacar. Odovacar encontrou uma posição na Guarda Imperial, perto do centro do poder, certamente porque ele tinha uma competência militar demonstrada e uma verdadeira habilidade de liderança. É esta Roma que Orestes encontra quando ele finalmente chega, depois de décadas de viagem. Até o seu primeiro encontro com Odovacar, ele não pode saber quão profundamente o Império mudou desde seus dias de glória. O poder do Império do Oeste certamente se foi em 470. Mas eu acho que provavelmente não está claro para todos que esta é uma empresa condenada. Parece potencialmente ser apenas uma fraqueza momentânea e o curso das coisas tinha ido de forma diferente. Talvez pudesse ser recuperada. A experiência diplomática de Orestes lhe rende uma alta posição no exército imperial. Mas ele é surpreendido ao encontrar Odovacar, um bárbaro humilde, mantendo a mesma posição. Os dois, obviamente, eram altamente ambiciosos. Eles haviam sobrevivido a circunstâncias realmente difíceis. Orestes está sentado na corte do sanguinário Átila, o Uno. Odovacar havia sido um comandante militar e tinha saído literalmente da pobreza para a riqueza em Roma. Eu acho que as suas ambições, bem como suas competências especiais, teriam colocado os dois na trilha para competirem um com o outro. Os dois tinham suas próprias visões do Império, uma romana e uma bárbara. Depois de passar anos na corte de Átila, o Uno, o romano Orestes se torna um general do exército romano. Mas na Itália ele encontra um império que está se desintegrando e sem identidade romana. Seu poder reside não em seu imperador Glicério, mas nos generais bárbaros Odovacar e o chefe burgúndio Gundobad. Itália, 473 d.C. No passado, Roma havia integrado seus mercenários bárbaros no exército para assegurar que eles nunca ganhassem poder demais. O que acontece no século V é que eles ficam como grupos germânicos. Eles têm de manter suas próprias roupas, sua própria comida, sua própria cultura, sua própria estrutura administrativa, a estrutura política, a estrutura militar, e é bizarro, mas eles não estão romanizados. E agora, os guerreiros de Gundobad apresentam a mesma posição que seus contemporâneos romanos no exército do imperador Glicério. O exército à disposição de Glicério, meio que basicamente o que Gundobad tinha à sua disposição, seria uma formação misturada, sem dúvida compreendendo alguns burgúndios, mas muitos outros grupos também. Mas juntos formam o que era o exército na Itália. No caso do exército romano, parecia existir com certeza tensões, às vezes entre bárbaros que estavam servindo e romanos que estavam servindo. Romanos que sentiam isso porque era o exército romano e que suas capacidades de liderança deveriam ser reconhecidas, ao passo que os bárbaros deveriam ser desqualificados porque eram bárbaros.
Uma vez unificado, o poder militar romano está perdido conforme a violência explode dentro das fileiras, dividindo o exército contra si mesmo. O general Orestes, uma vez tão hábil na diplomacia, logo descobre que até mesmo ele não tem poder contra isso. Como Roma sofre perdas maiores contra tribos como os visigodos na Gália, os soldados romanos devem questionar a lealdade de seus aliados bárbaros. Acho que todos tinham seus próprios interesses a esse ponto. As coisas se tornam de alguma forma fragmentadas e difusas. Assim, estamos lidando com um grupo de pessoas cujo interesse não está mais unido e até mesmo entre os próprios romanos. O caos reina no campo de batalha quando o exército não luta mais pelo império, mas cada homem por si mesmo. Quando o debilitado Império do Oeste não pode mais afastar seus inimigos dos saques da costa mediterrânea, o mais forte Império do Leste, com base em Constantinopla, finalmente intervém. Constantinopla, 473 d.C. No palácio, Leão, o velho imperador do leste, desfrutava da segurança de sua capital pesadamente fortificada. A realidade do Império Romano na metade do século V era que havia uma distinção entre leste e oeste. A realidade era também que o leste era próspero e o oeste não era. Culpando Glicério pelos fracassos de Roma, Leão espera estender seu próprio alcance indicando um novo imperador do oeste, Júlio Nepos. O pensamento sobre por que Nepos foi escolhido para ir ao Ocidente gira em torno da posição que Nepos tinha na corte. Ele era uma pessoa muito bem colocada, ligada pelo casamento ao imperador Leão. Ele era a figura adequada para liderar uma invasão à Itália. Em 474 d.C., Nepos reúne um exército e lidera suas tropas para fora da Constantinopla, com destino à Itália. O leste vai buscar inserir e reafirmar sua influência no oeste e encontrar um candidato que possa depor Glicério. Sua reação não é surpreendente. Como imperador indicado recentemente, Nepos tem muita coisa para provar e ainda mais para perder se ele fracassar em retirar o Império do Oeste dos bárbaros. Como o exército de Nepos sai de Constantinopla, o imperador do Oeste, Glicério, deve preparar seu próprio exército para conter o ataque em Roma. Mas quando Glicério ordena a Orestes e Odovacar para prepararem suas tropas para a batalha, ele encontra, logo no início, o problema da lealdade bárbara. Gundobad e suas tropas burgúndias o abandonam em sua hora de necessidade. O que acontece é que Gundobad abandona sua posição para voltar e se tornar rei dos burgúndios, o que era muito mais divertido do que ser generalíssimo de Glicério. O exército, por não ser um exército romano em termos de suas bases nativas, tem uma ordem diferente e um diferente ajuste de desejos que talvez um cidadão de milícia teria. Sem seu apoio burgúndio, até os exércitos de Odovacar e Orestes não podem salvar Glicério das forças invasoras de Nepos. Nepos chega mais perto de Roma. Glicério e seus comandantes sobrevivem, não pela batalha, mas suplicando por piedade. E então Glicério encontrou-se em uma situação onde ele realmente não poderia esperar apoio militar a não ser dos bárbaros contratados ou de suas tropas locais. Então, quando o Império do Leste manda Nepos tomar posse, Glicério toma a única decisão racional. Ele se rende sem lutar. Nepos, tendo vindo para a Itália para tirar o sanguinário Glicério do poder, agora poupa a vida dele. Você se rende? Nepos queria uma aparência de legitimidade. Ele se tornaria imperador com o apoio do imperador do leste e a aprovação e o consentimento do imperador do oeste, que se afastaria porque reconheceria que Nepos era o melhor homem para o trabalho.
Ele ordena que Glicério seja nomeado bispo e o envia ao exílio longe de Roma. Em junho de 474 d.C., quando Nepos é coroado imperador do Oeste, ele é enaltecido por Orestes e Odovacar. Sendo igualmente ambiciosos, os dois homens transferem sua lealdade para o novo líder imediatamente. Orestes, sendo romano, também tem uma ideia de que existe ainda uma Roma. E ele ainda pode proteger Roma. No caso de Odovacar, parece haver um reconhecimento de que Roma não existe mais. E então o que acontece é que temos dois homens muito capazes, no exato momento quando uma decisão é tomada para ver se Roma irá deixar de existir. Nepos promove o romano Orestes e o bárbaro Odovacar aos mais altos postos em sua corte, dando a eles poder sem igual em Roma. Promovendo Orestes e Odovacar, ao mesmo tempo, dando a eles quase o mesmo poder, pelo menos reconhecimento igual, ele está preparando seu próprio falecimento. Com as duas personalidades, ele elevou indivíduos que têm vontade forte e grandes capacidades. Mas a política da corte em Roma está sendo ofuscada rapidamente pelas invasões dos inflexíveis visigodos contra o território da Gália, o último restante do Oeste. A esta altura do Império Romano, esta região, hoje conhecida como Provence, na França, era uma comunidade próspera, mas seu povo estava sujeito a constantes ataques dos bárbaros visigodos e seu rei Eurico. O ambicioso rei visigodo, que era um verdadeiro expansionista, decidiu que iria atacar esta região no sul da França, que não estava sob seu controle. Nessa época, os visigodos realmente tinham uma força irresistível. Então era simplesmente parte do processo no qual o território romano na Gália estava constantemente encolhendo, até que foi reduzido a uma minúscula fatia ao longo da costa do que é hoje o sul da França. Os sanguinários guerreiros visigodos devastam as vilas de Provence, não demonstrando piedade para com os indefesos cidadãos romanos. Leão, o imperador do leste, envia Júlio Nepos para Roma como novo imperador do oeste. Nepos está contando com seus dois comandantes, o bárbaro Odovacar e o romano Orestes. Mas mesmo com o apoio deles, o Império Romano está em terrível perigo. Os bárbaros visigodos invadem o sul da Gália, forçando a escassa legião romana da fronteira a entrar em batalha. Os soldados imperiais, mal armados e despreparados, não são páreo para os visigodos. Os visigodos parecem melhor organizados. Seu reino parece ser mais forte. Eles parecem ser capazes de mobilizar mais forças. E as forças parecem ser mais capazes de lidar com qualquer eventualidade que ocorra na guerra. A luta é violenta. A batalha é esmagadora. Algo deve ser feito. Embora o comandante romano Orestes seja inexperiente em batalhas, o imperador Nepos o envia de Roma para a Gália com ordens de conduzir os bárbaros para fora. Ele vai ser o novo comandante, o chefe na Gália. Agora, o que se pode perguntar é se esta é uma grande honra ou uma posição muito grande a ser dada, já que há muito pouco o que ser controlado na Gália. Parece ser uma honra, mas talvez era na verdade uma maneira de colocá-lo de lado. Não sabemos. Mas em seu campo, na fronteira italiana, o antigo diplomata Orestes experimenta pela primeira vez a estratégia militar, esperando deixar inativos Odovacar e o novo imperador Nepos. Ele oferece um acordo aos seus soldados, em maior parte bárbaros, que se marcharem com ele contra o imperador Nepos, será concedido a todos valiosas terras na Itália. Sabemos que Orestes se voltou contra Nepos, que ao invés de seguir as instruções do imperador, decidiu tentar conseguir o poder para ele mesmo.
Porque Orestes se voltou contra Nepos, eu acho que Orestes tinha a esperança de recuperar Roma. A glória! Abandonando a Gália para os visigodos, Orestes lidera seu exército do norte da Itália em direção a Roma. Mas quando o imperador Nepo sabe da invasão, ele foge para Ravenna. Em agosto de 475 d.C., Orestes marcha para Ravenna e ordena suas tropas que vasculhem a cidade em busca do imperador. Os soldados bárbaros seguem com violência aterrorizando os cidadãos e destruindo propriedades. Eu só posso imaginar Orestes, ou pensando que Nepos estava vendendo o Império Romano para os bárbaros, ou que Orestes simplesmente tinha essa ambição exagerada de capturar o líder do Império Romano ele mesmo. Mas mesmo sob a ameaça de morte, ninguém revela o esconderijo do imperador. O imperador Nepos é forçado a fugir secretamente da cidade de acordo com o historiador do século VI Jordanes. Nepos fugiu para a Dalmácia e, privado de seu poder, lá definhou como um cidadão isolado, na mesma cidade onde o exilado imperador Glicério recentemente tornou-se bispo. Onde está Nepos? Me fale! Onde está Nepos? Logo, Nepos está partindo, ele é exilado. E ele continuará exilado, nomeando a si mesmo imperador até 480. De fato, alguns historiadores têm compaixão por ele e o consideram o último imperador romano, embora tenha deixado de existir como imperador. Sem Nepos e com os soldados bárbaros em suas mãos, Orestes acredita que pode recuperar a ordem de um império jogado na anarquia. Em uma surpreendente reviravolta, Orestes não toma o trono para si mesmo, mas ao invés disso nomeia imperador seu jovem filho Rômulo Augusto. Orestes decide que ele, em sua infância, tendo crescido entre os bárbaros e seu serviço na corte una, que talvez a elite italiana não iria aceitá-lo como imperador, mas eles aceitariam este italiano puro, Rômulo, como seu líder, porque isso iria apelar para o senso de tradição deles. Não importa o quão vazio em termos de poder esse sentimento seja agora. O menino permanecerá na bem protegida cidade de Ravenna. Ele foi protegido por Paulo, seu tio. Nesse momento, Rômulo é ainda um adolescente e não tinha chegado a completar a maturidade. Daí o nome Augustulo, pequeno Augusto. O jovem Rômulo é, na verdade, uma marionete para seu pai. É Orestes que governa o império, supera seu rival Odovacar, tornando-se o homem mais poderoso em Roma. Envolvido pelo orgulho, Orestes ignora seu débito para com os soldados bárbaros. Depois de sobreviverem e cumprirem o acordo, exigem seu pagamento em terras italianas. Só queremos terra. É só isso que queremos. Esses caras querem se estabelecer na Itália, no território italiano, na terra dos senadores italianos. E Orestes é romano o suficiente para saber que isso não vai dar certo, então ele diz não. Vocês não terão terra, estão entendendo? Ouça o que eu estou dizendo. Orestes não podia pagar os soldados. E para os soldados, a razão para ter um imperador era para pagá-los. Assim, quando Orestes, o poder por trás do trono de seu filho, não pode surgir com o dinheiro que eles querem, ou não pode surgir com as terras que eles exigem, então existe apenas uma resposta: eliminar aquele imperador e arranjar outra pessoa que possa dar a eles o que eles querem. Com a ajuda de seus guardas, Orestes é capaz de fugir do caos, mas ele subestima o poder do exército bárbaro, agora mergulhado na vingança. Depois de anos competindo pelo poder com o bárbaro Odovacar, o romano Orestes ganha vantagem, coroando seu próprio filho de 12 anos como um imperador marionete. Mas a tensão aumenta conforme seu exército bárbaro não é pago. Roma, 476 d.C. Quando os soldados bárbaros não recebem o que Orestes havia prometido a eles, pagamento em terras na Itália, eles recorrem ao seu maior rival, Odovacar.
Então os soldados tomaram uma decisão perfeitamente racional, seguir outra pessoa, nesse caso Odovacar, que eles achavam que teria uma chance melhor de satisfazer suas exigências. Odovacar era um bárbaro e eles esperavam que ele não teria quase nenhum escrúpulo em dar a eles terras ou dinheiro ou o que precisassem, independentemente de onde tenha vindo, para deixá-los felizes. Nós temos um acordo. Os soldados fazem a Odovacar uma oferta que ele não pode recusar. Eles recorrem a ele e dizem: se você pode conseguir nossas terras, faremos de você rei. O que lhe parece? Oh, isso parece muito bom. Assim eles saem e ele parece ser um líder deste tipo de confusão de povos germânicos neste suposto exército romano. Juntos, eles começam a colocar em colapso todo o poder romano no Império. Odovacar irá agora saborear a vingança que ele busca contra Orestes, que se atreveu a usurpar seu poder em Roma. Eles imediatamente começam a invadir as cidades da Itália. E a narração que temos disso fala de dias e dias de saques. Os ricos sendo despojados de todo o seu dinheiro. Depois de arriscar suas vidas pelo Império, os soldados bárbaros sentem que chegou a hora de Roma pagar, com sangue, o que não pode pagar com dinheiro e terras. Vamos! Vamos atacar! Atacar! Imagine que você é um soldado. Imagine que você tem que viver com o escasso salário que você tem. E agora você perde o pagamento. Sem o pagamento, você pode ser capaz de suportar 2, 3, 4 pagamentos seguidos e aí estará faminto. Você vai ter muita lealdade para o exército que deixou você com fome? Não tendo que responder a ninguém, Odovacar vê com satisfação a oportunidade de finalmente afirmar seu domínio sobre a Itália e Orestes. Em 476, não estamos falando em uma guerra em si. Não existe nenhuma grande batalha, não existem assédios, você tem soldados famintos buscando sobreviver. E para sobreviver, eles vão fazer o que for necessário fazer. Como eles são treinados para lutar, eles irão eliminar qualquer um que os enfrente. E tumultos, violência, saques e estupros ocorrem. Com Odovacar se aproximando, Orestes deixa seu filho, o jovem imperador Rômulo, em Ravenna, sob os cuidados do tio do garoto, Paulo, enquanto escapa para Ticínio, no norte da Itália. Orestes é forçado a buscar refúgio de Odovacar e suas tropas em Ticínio, que é a moderna Pávia. Sabemos por um texto que o bispo da Pávia dá a Orestes refúgio na cidade. Mas nem mesmo a casa de Deus pode protegê-lo das forças bárbaras. Orestes é forçado a fugir conforme Odovacar e seus homens destroem a igreja, desesperados para eliminá-lo. Roubem tudo! O bispo teve os donativos roubados. Todo o dinheiro que ele havia arrecadado para ajudar os pobres foi roubado pelas forças de Odovacar. Eles também queimaram edifícios, incluindo a igreja. Conforme a igreja se consome em chamas, assim também se consomem as visões de Orestes de renascer o Império. Odovacar não se importa com a perpetuação de Roma. De fato, é uma realização para ele que, em breve, aquela Roma não exista mais. Mas qual é o seu papel? Que poder ele tem? Orestes e sua guarda escapam para Ticínio, esperando ganhar tempo suficiente para se prepararem para o confronto seguro com Odovacar. Um dia eles foram nobres na corte do imperador. Agora, eles estão presos em uma luta por sua sobrevivência. Os dois têm muito orgulho da posição que ocupam e nenhum deles está querendo reconhecer que o outro tem algum poder. Agora, neste caso, é claro, um confronto é iminente. Orestes e seu exército chegam até Placentia, nos dias de hoje Piacenza, Itália, antes que eles finalmente enfrentem Odovacar no campo de batalha. Norte da Itália, 476 d.C. O inexperiente Orestes tem pouca chance contra a guerra cruel das tropas bárbaras de Odovacar.
Teria sido barulhenta, caótica, sangrenta, violenta, poeirenta, o que é até moral. Foi mais do que um treinamento. Quando tudo aconteceu, estava no coração quem ia ganhar e quem ia perder. Havia montanhas de corpos, havia homens feridos gritando, havia pessoas com o intestino solto por causa do medo. Existia algo ainda simbólico sobre os impérios. Isso desde que os últimos suspiros do poder imperial pudessem ser mantidos por uma pessoa que acreditasse que o império pudesse ser recuperado por eles. Eles pensaram que o império ainda existiria ou que eles poderiam salvar o império. Sabemos, como historiadores agora, que eles estavam enganados. Não importa o quanto seja tolo, Orestes se recusa a admitir a derrota. Quando o general romano Orestes não cumpre sua promessa de terras para suas tropas bárbaras, ele sofre uma revolta liderada pelo seu rival, o general bárbaro Odovacar. Agora lutando em um campo de batalha perto de Placentia, Itália, os dois adversários competem por supremacia, como um dia eles fizeram na sala do trono do imperador em Roma. Odovacar e Orestes são os dois mais importantes indivíduos no Oeste. Sobre seus ombros está o futuro de Roma, e um tem que concordar com o outro. Deve existir algum tipo de compromisso. Caso contrário, haverá violência. E isso é de fato o que acontece. É uma luta violenta até a morte, e no final da batalha, como no Império, os romanos finalmente sucumbem aos poderosos bárbaros. Não sabemos exatamente o que aconteceu quando Odovacar se encontrou com Orestes, mas era suspeito que foi um fim violento e rápido. Não haveria nenhum tipo de cerimônia elaborada, não haveria nenhum tipo de funeral elaborado. Orestes estava para desaparecer. Tenho certeza que sua execução foi rápida, silenciosa e total. Vitorioso, Odovacar e suas tropas marcham para Ravenna em direção do único negócio inacabado: o jovem filho de Orestes, o último imperador romano do Oeste. O imperador de 12 anos, Rômulo Augustulo, e seu tio Paulo não sabem da morte de Orestes e não estão preparados para o ataque assassino dos homens de Odovacar. Quando Odovacar vem para Ravenna, Rômulo não é capaz de lutar muito, mas Paulo, que está encarregado pela proteção de Rômulo, planeja fazer isso e tenta proteger seu sobrinho. As forças de Odovacar então matam Paulo e se movem contra o imperador menino, Rômulo Augustulo. Aterrorizado, o menino foge assim que seu tio é assassinado. O último imperador romano, preso como um animal atordoado, não pode se esconder da lâmina do bárbaro. Não há fuga. Rômulo é um mero testa de ferro, então não há razão, em essência, para Odovacar fazer alguma coisa com ele. O guerreiro implacável faz uma escolha surpreendente. Ele poupa a vida do menino e o manda para o exílio. Salvando a vida dele, Odovacar pode mostrar sua clemência e pode mostrar aos romanos que ele pode se comportar de uma maneira que apenas um soberano deve se comportar. No verão de 476 d.C., Odovacar se torna o primeiro governante bárbaro da Itália. Odovacar é agora rei. Agora ele não é rei da Itália, ele não é rei do Império Romano, ele é apenas rei desses caras. Só deste pequeno bando heterogêneo de seja lá o que formava o exército romano naquele momento. Odovacar é rei, não imperador, porque o Império Romano está oficialmente morto, apenas um pouco mais de 500 anos depois de seu nascimento em 27 a.C. É realmente o fim do imperador romano no Oeste. Agora eu acho que vai existir um rei no Oeste. Ainda existe um imperador romano no Leste.
Mas o leste não tem controle efetivo sobre o oeste. Em um senso político real, as coisas mudaram fundamentalmente. As notícias da queda de Roma chegam rapidamente até o novo imperador do leste, Zeno, em Constantinopla. Os mensageiros chegam confirmando a notícia que o leste temia receber há anos. Eles carregam os últimos vestígios do deposto imperador menino Rômulo Augustulo. A última coisa que Odovacar tem de obrigar Rômulo Augustulo a fazer antes de formalmente deixar o trono romano é enviar uma mensagem em nome do Senado ao imperador, expressando a ordem da autoridade imperial a Constantinopla com a palavra de que nenhum imperador é necessário no oeste. Com um rei bárbaro governando a Itália, os símbolos restantes do poder romano não são mais necessários. Sabemos que Odovacar proclamou publicamente que ele não iria usar as túnicas roxas e as coroas douradas que simbolizavam o imperador romano na época. Ele iria deixar isso de lado. Odovacar era algo novo. Ele era um rei no oeste e não um imperador. As túnicas e coroas e as joias do império agora pertenciam ao imperador do leste. Mas nas mãos dele, elas não simbolizam mais o poder e o prestígio, apenas fracasso e perda. De volta à Itália, as famílias dos soldados bárbaros finalmente recebem as terras pelas quais eles lutaram. O oeste agora está completamente em suas mãos. Está claro que Odovacar defendeu o que ele tinha acordado com seus soldados. Ele manteve a sua promessa. Ele deu a eles o que era devido a eles e foi um homem de palavra para aqueles que o apoiaram. Para o Império, a imigração e a invasão de terras provaram ser mais poderosas do que aquelas dos guerreiros e das máquinas de guerra. Roma tornou-se forte no começo porque ela tomou aqueles que estavam fora. Isso quer dizer, encorajou a imigração. Mas no fim, quando os bárbaros chegaram em quantidade e queriam fazer parte do Império Romano, por razões complicadas, os romanos foram incapazes de recebê-los da forma como tinham feito antes. Essa falha em fazer da imigração uma fonte positiva de força foi realmente uma das principais razões para a destruição do Império Romano. Mas apesar da queda do Império, em lugares remotos como monastérios e bibliotecas, o grande conhecimento e a ingenuidade nascidos da civilização romana estão miraculosamente recuperados e salvos. A ideia de Roma durou porque naqueles onde ainda havia uma ênfase na aprendizagem, na educação e nos livros, eram romanitas e os clássicos da literatura romana e cultura, que eram vistos como a fundação de uma vida civilizada. O Império Romano deixou um enorme legado para nós, certamente no Oeste. Tantas instituições, tantas tecnologias, as próprias línguas que falamos, que estão tão marcadas por alguma influência romana, está tudo à nossa volta. Nós simplesmente não podemos escapar do legado romano, não importa o quanto tentarmos. E é por isso que importa. Da democracia ao império, até sua queda, Roma inspirou o mundo ocidental como o conhecemos. Sua civilização sobreviveu a séculos de guerras, perseguições, corrupções e pragas, apenas para morrer em silêncio, lentamente, nas mãos de um soldado bárbaro. Existe um romantismo ao se tratar da queda de Roma, ao se tratar do Império Romano como um todo. Ele certamente foi uma parte muito importante da formação do mundo moderno. Mas pense bem, isso foi há cerca de 1500 anos. Por que deveríamos ainda achar importante? Eu acho que a resposta é muito simples. Devemos achar importante porque em Roma estão depositados todos os maravilhosos aspectos da humanidade. E todos os terríveis aspectos da humanidade. E se nós os estudarmos, os entenderemos. E talvez possamos repetir os aspectos bons e evitar os ruins.
tenha repulsa pelo sacrifício de sangue bárbaro de seus inimigos, no poder de Átila, Orestes encontra a ambição por mais alguma coisa. Quando Orestes serviu na corte de Átila, ele foi capaz de ver como esse líder estava organizando uma nação do nada. E eu acho que Orestes, acima de tudo, teria aprendido que existe uma possibilidade real de ver um novo tipo de mundo romano. Um liderado por um rei que conseguia fundir as forças bárbaras e romanas para restabelecer a glória de Roma da forma que teria sido na época de seus fundadores, os reis. A glória! Orestes pode ser governado pelos bárbaros, mas ele sempre será um romano e sempre irá pensar em si mesmo e em seu povo como superiores. Ele deseja restituir o império, um dia grande, às suas raízes romanas. Em 453 d.C., o reinado de Átila chega a um fim inesperado em sua noite de núpcias, logo causando o colapso dos poderosos hunos e seus aliados bárbaros. Sua noiva o encontra morto. Apavorada de ser acusada de matar Átila, sua noiva passa a noite toda perto do cadáver. O historiador do século VI, Jordanes, escreveu: Ele caiu, não por ferida ao inimigo, não pela traição. Feliz em sua joia e sem dor. Mas o falecimento dos hunos não pode salvar Roma. A ausência de poder resultante só permite que mais bárbaros desçam para o Império do Oeste em declínio. Nos anos seguintes, as cidades... Tensões étnicas continuam a dividir o já devastado império. O bárbaro nascido general Ricimero abre seu caminho ao trono. Com fome de poder, ele mata qualquer um que fique em seu caminho, incluindo seus amigos mais próximos. Agora, o controle romano das grandes províncias ocidentais do império é varrido por uma tempestade de líderes militares e reis bárbaros. Fora do caos, um líder romano eleva-se, determinado a restaurar para Roma seus dias de glória. Mas em seu caminho existe um violento príncipe guerreiro bárbaro. Para o império, o confronto de suas espadas está chegando ao fim. Roma, ascensão e queda de um império. O último imperador. Por volta do século V d.C., depois de centenas de anos de constante guerra, o Império Romano Ocidental é uma mera sombra do que era antes. O Império estava em plena crise. Havia pressão crescente dos bárbaros que queriam herdar o Império. E, acima de tudo, havia uma tremenda pressão financeira. O Império não estava gerando rendas que permitissem manter suas forças militares fortes e sua infraestrutura em ordem. Sem um exército bem armado, Roma está impotente contra a maior força bárbara que o Império já havia visto, os hunos, chefiados por seu feroz líder Átila. O cronista do século V, Calínico, descreveu suas crueldades. Os bárbaros hunos tornaram-se tão grandes que mais de 100 cidades foram capturadas. E havia tantos assassinatos e sangrias que os mortos não podiam ser contados. Os hunos, uma tribo nômade do leste, devastaram o pouco que havia restado do Império. O fato é que não existe mais o Estado no Ocidente. O Oeste se dissolveu. O Oeste se despedaçou. Há tantas entidades diferentes, tantos e diferentes exércitos, tantas e diferentes forças que estão competindo para controlar o que não tem controle. No entanto, a capital do leste, Constantinopla, é capaz de sobreviver às invasões dos hunos. O Império do Oeste, mais fraco, sente a maior parte de suas expansões e é forçada a transferir a região romana de Panônia para Átila, o huno. Panônia, 446 d.C. Nos territórios antigos do Império, os romanos devem agora responder aos seus governantes bárbaros, os hunos. Romanos e bárbaros podiam identificar um ao outro pela forma como falavam, pela forma como vestiam, como cheiravam, pela forma como usavam seus cabelos.
Embora naquela época romanos e bárbaros estivessem habituados um ao outro, eu acho que é justo dizer que as tensões étnicas nunca se dissiparam. Não toque em mim, não toque, está entendendo? Não toque! Mas um romano move-se no meio da confusa sociedade com facilidade e encontra oportunidade no novo regime de Átila. Seu nome é Flávio Orestes. Orestes era um romano que havia... Do Império Romano caem no abandono. A fome prevalece e os mendigos enchem as ruas. Orestes peregrina, não é mais um homem influente. Ele busca a sua sorte em uma terra que luta para sobreviver. A infraestrutura parece ter desmoronado em alguns casos bastante rápido, variando de uma região para outra. Os aquedutos, é verdade que talvez tenham caído numa espécie de abandono e a qualidade da olaria talvez em alguns lugares diminua. Está tudo ficando um pouco mais agitado, os planos de ruas começam a mudar, as características habituais desaparecem. É uma época de diminuição de esperança e crianças com fome. Os detalhes das viagens de Orestes são desconhecidos para nós, mas como um verdadeiro romano, ele se recusa a acreditar que o Império não tem salvação, que a humanidade e a civilização em seu âmago não podem ser restabelecidas. O seu objetivo é um dia fazer o seu caminho para a cidade de Roma. O fato é que Roma caiu fisicamente muito antes do que caiu psicologicamente. A ideia de que Roma poderia cair era difícil para muitas pessoas aceitarem. E muitos não aceitaram. Eles acreditavam que enquanto existisse o imperador no trono, haveria uma Roma. Que enquanto existissem muros ao redor da cidade, existiria uma Roma. Que enquanto existisse alguém que acreditasse, uma Roma existiria. O império, de fato, existiria. Na metade do século V, depois de anos de constante pressão dos ataques bárbaros, Roma é obrigada a fazer um tratado com uma poderosa tribo chamada Burgúndios, garantindo a eles a valiosa terra romana, em troca de serviço militar. Crescido no território dominado pelos hunos, mas ele conseguiu uma alta posição na corte de Átila. O império pode estar caindo ao redor dele, mas é sua herança romana que faz Orestes e outros panonianos valiosos para Átila. Eu acho que é justo dizer... Eles são romanos porque falam como romanos, caminham como romanos. E existe ainda a coisa cultural, social, tudo o que forma uma pessoa e ainda é romana. E isso continua por séculos. Capaz de ler e escrever, o culto Orestes destaca-se entre os muitos aliados bárbaros de Átila. Ele logo se torna secretário na corte do soberano. A glória! Orestes viu como Átila tinha uma visão política real, tentando fundir os hunos com os romanos através de casamentos e alianças políticas para produzir um novo império no norte. Tendo contato diário com Átila, o huno, Orestes experimenta em primeira mão como a justiça bárbara pode ser cruel. Sua sensibilidade romana é facilmente ofendida. Eu acho que é justo dizer que existia o que nós chamamos de tensão étnica entre bárbaros e romanos. Eles enfrentaram um problema similar ao problema que enfrentamos hoje. Esses povos diferentes, de culturas diferentes, precisavam trabalhar juntos de maneiras importantes. Eles queriam se tornar como o outro, mas existia tensão entre eles. Embora Orestes